Eu tenho, por exemplo, o coletor tronco, né? Que é aquela tubulação que vai ter o maior diâmetro, maior profundidade, e que ela vai receber contribuições dos outros coletores. Eu tenho um coletor principal, que é aquele de maior extensão da rede. Né? Eu posso ter mais de um coletor principal, dependendo da bacia ou subbacia. E tem os coletores secundários, que aqueles são menores extensões, de menor diâmetro, e que é a maioria de uma bacia. Né? Tenho também os órgãos acessórios das redes, né? Que são aqueles dispositivos que vão ficar fixos, né? Que não têm equipamento mecânico, que são construídos em pontos singulares da rede coletora, que tem a finalidade de permitir a inspeção e a desobstrução, né, das tubulações, além de facilitar a manutenção da pressão atmosférica nos tubos, visando garantir o escoamento livre. E aí a gente começa para aquele que é o mais conhecido, que é o mais executado, que é o PV, né, o posto de visita. Que vai ser uma câmara visitável, que vai ter uma abertura, que é lá na parte de cima, que vai estar destinada à execução de trabalhos de manutenção, inspeção das tubulações na rede coletora de esgoto. Né? Que é função, pessoal, similar àquela caixa de inspeção que você coloca dentro do ramal interno dos esgotos dos imóveis. Né? Então, ele vai ser... Geralmente a turma faz daqueles anéis pré-moldados de concreto. Então, lá o sujeito pode, além de entrar, colocar os equipamentos para fazer a manutenção da rede, certo? O que é que eu tenho mais? Eu tenho o TL, que é o terminal de limpeza, que vai ser um tubo que vai permitir... Na verdade, ele pode funcionar como um tubo que vai permitir que você coloque o equipamento de limpeza e vai substituir o posto de visita no início dos coletores, certo? Apenas no início dos coletores, certo? Tem a caixa de passagem, que essa já está muito em desuso, que é uma câmara que não tem acesso, né? Que ela fica em curvas e mudança de declividade. E temos o tio. Já vou mostrar algumas figuras deles. Né? O tio é um dispositivo que não é visitável, né? Porém que permite a introdução de equipamentos de limpeza. Ou seja, você não consegue entrar nele. Tá? Então, como é que eu faço essa utilização aí, pessoal, dos órgãos acessórios da rede? Ó? Dessa forma aí. Então, aqui é TL, viu? Deixa eu corrigir logo aqui, só um minutinho. Deve ter ficado a tela preta para vocês. Pronto. Então, vocês têm aqui, ó. No início do coletor, eu só posso usar o terminal de limpeza. Mudança de direção, mudança de declividade, mudança de material, posso usar a caixa de passagem. Certo? Para degraus, reunião de até 3 coletores, tubo de queda, reunião com mais de 3 coletores, para todos os casos, eu posso. Tá? Essa distância do posto de visita, ela vai de 80 até 100 metros. Não pode ter, vocês viram isso na disciplina 2, um posto de visita com mais de 100 metros um do outro. Tá? Porque é justamente o alcance dos equipamentos de limpeza. Então, o que é esse posto de visita? É uma câmera visitável, ou seja, que tem uma abertura, que pode entrar um sujeito, né? Na parte superior, ele pode entrar, que vai executar os trabalhos de manutenção. Né? Pode ser construído de concreto, tá? Aquelas, como eu falei, aquelas manilhas de concreto
pré-moldado, né? Que são aquelas alduelas que vão sendo sobrepostas e rejuntadas. Pode ser substituído pelo tio e pelo TL. Só que em casos específicos, tá? Vamos já ver aqui. Então, mas só que tem um pequeno porém. Em alguns casos, eu tenho que usar obrigatoriamente os PVs. Quando eu tiver reunião de coletor com mais de 3 entradas, reunião de coletores quando há necessidade de tubo de queda, mudança de direção, mudança de declividade, mudança de diâmetro ou mudança de material. Quando ele entra e sai em sifão invertido ou travessias, em profundidade maior que 3 metros, tá? Ou diâmetro de coletores igual ou superior a 400 milímetros. Nesse aqui você tem que usar PV. Aí você esquece o terminal de limpeza e você esquece o tio. Bem, PV, pessoal, aqui ele está feito em alvenaria, certo? Ele tem esse jeito aqui, tá? Vai ter o tampão, aquele que você vê na rua, né, de cima. Então, ele tem 2 compartimentos, a chaminé e o balão. Tá? E aqui, esse exemplo aqui dessa figura, ele tem um tubo de queda, que nós vamos falar depois sobre o que é. Mas você deve ter visto também na disciplina de saneamento 2. Aqui, ó, um PV em A2 de concreto armado pré-moldado, ó, sobrepostos, tá? Aqui também, ó, chaminé e o balão, tá? Executar a chaminé somente quando a altura for maior do que 2,5 metros. Aqui, esquema de tubulação para você ver aqui a largura B aí, certo? Essa dimensão B. Posto de visita tirado de um desenho, né? E o posto de visita, como você vê na planta, né? Quando você apresenta uma planta de execução de cálculo de um projeto de rede coletor de esgoto sanitário, ele aparece com uma bolinha. Tá? O tio aparece com uma bolinha também, de menor dimensão, e o terminal de limpeza também. Certo? Aqui, pessoal, a execução do PV, né? A gente vai discutir depois na parte de execução de obra, PV feito em alvenaria, muito horroroso, por sinal, né? A PVs em PRFV, tá? São bem vendidos como alternativas. Aí você tem tubo ou terminal de inspeção e limpeza, tio ou posto de inspeção. Bem, e o tio, pessoal, não é visitável, vocês não permitem que o sujeito entre lá para fazer manutenção. Né? É uma singularidade de baixo custo, que pode ser colocado em trecho reto entre os PVs. Então, o tio ele fica como se fosse intermediando os PVs. E ele não pode ficar na cabeceira da rede, ele não pode ser uma singularidade de ponta seca. Tá? E sempre respeitando os limites dos equipamentos de limpeza. Onde é que eu posso usar o tio para substituir o PV? Quando eu tenho coletores com mais de 3 entradas, quando eu tenho coletores de até 3 entradas na saída, pontos com degrau de altura inferior variando entre 50 a 60 centímetros, ajusante de ligações prediais, cujas contribuições podem acarretar problema de manutenção, em profundidade de até 3 metros. Passou de 3 metros, não pode mais usar o tio. E você vê, né, ele aqui, um desenhozinho esquemático dele, e um que é muito usado, que é o tio radial, que é de PVC. E aqui você vê também ele numa vista, tá? E aqui, como ele é representado numa planta de cal ou execução. Então, é uma bolinha achurada, tá? Menor do que o PV.
Terminal de limpeza, né? Ele permite que você coloque o equipamento de limpeza, né? Só que ele só fica nos trechos de cabeceira, ou seja, só fica na ponta seca. É uma bolinha também de menor dimensão, com aquele tracinho característico de trechos de ponta seca que vocês viram em saneamento 2, né? Então, ele pode ser usado de substituição a PV no início dos coletores. Então, UTL só no trecho ponta seca, tá? Só pode ser singularidade de ponta seca. Então, você vê aqui ele, né, por cima. A caixa de passagem são singularidades que não se usa mais, né? Eram as câmaras que ficavam subterrâneas, que não tem acesso, tá? Localizado em alguns pontos singulares, por necessidade construtiva. Mudança de direção, mudança de declividade, diâmetro, material, e permitir que você passasse um equipamento de limpeza, né? Do trecho ajusante. Você vê que ela é um quadradozinho. A representação dela é um quadrado. Não, você faz muito tempo que, pelo menos a Sabesp nem usa mais caixa de passagem, certo? Que tinha esse corte aqui, ó, corte A. Né? Então, uma caixinha, né, um lastozinho de pedra, e você passava a tubulação por dentro. Tubo de queda, pessoal, é uma tubulação que é instalada na extremidade. Alguém falou? Eu ouvi um barulho aqui. Então, tubo de queda é uma tubulação que você instala na extremidade jusante de um coletor, que vai interligar um coletor afluente e uma cota mais alta ao fundo de um PV. Certo? Bem, eu vou fazer isso aí, pessoal, quando eu tiver, certo? Uma diferença entre a cota que está chegando no coletor e a cota do fundo do PV for maior ou igual a 50 centímetros. Outro valor que você tem estipulado no projeto, no termo de referência, no edital. Tá? Por quê? Porque quando ele chega muito alto, eu tenho um respingo aqui. Ou ele vai cair com energia tão alta, né, que ele vai começar a erodir o fundo do PV, ele começa a desgastar o fundo do PV, por conta dessa energia que vai caindo. Ela vai desgastando, vai caindo lá e vai desgastando o fundo, até que ele comece a infiltrar e contaminar o lençol freático. Né? Então, não se recomenda também o uso de tubo de queda em tio, certo? O degrau nós vamos falar com propriedade depois, é que você vai coincidir o nível das lâminas, né? De forma que você não tenha um problema de remanso hidráulico. Tá? Se for invertido, também nós vamos falar um pouquinho mais de propriedade. Aí, na época, lá, quando for na oportunidade, eu pergunto a vocês se vocês viram alguma coisa mais assim, a detalhar. Né? Então, se for invertido, é um trecho rebaixado de coletor, cujo escoamento não é por gravidade, ele é conduto forçado, né? Ele vem como conduto livre, ele passa como um conduto forçado, transpõe aquele obstáculo e volta a ser um conduto livre. Tá? E a finalidade dele é transpor obstáculo. Uma galeria de água pluvial, cabo elétrico, rede de comunicação, adutora, linhas férreas, rodovias, depressões do terreno, curso d'água e por aí vai. Tá? Nós vamos também discorrer com ele um pouco mais. Muito bem. Pessoal, agora, dando uma pausa, tá? Vou parar também a gravação. Então, chegou a hora aqui de vocês